Bem, gente, bom dia a todos e todas. Estamos aí iniciando aqui nossa discussão, né? Foi uma demanda, inclusive, dos próprios servidores, né? Então, o Dias articulou aqui dentro do campus essa reunião, né? Mas os próprios servidores, eles demonstrando, né, as recentes notícias aí a respeito da reforma administrativa, né? Então, eles colocaram a preocupação com isso, os impactos do que pode chegar até a gente, enfim. Então, as discussões, elas estavam nesse campo. Foi quando o Dias, enfim, os colegas demandaram essa atividade, e assim, mais uma vez, aí agradecer aí a parceria sempre presente aí do Sinasef no nosso campus, doutor Carlos, que sempre está aqui sempre vem até o nosso campus de forma presencial, acho que é a primeira vez aí online. E aí agradecer também ao Jorge, ao Leonardo, ao Arthur, que também fazem parte do Sinasef, estão aqui conosco, além do Dias, né, que também sempre está nessa articulação. E assim, a gente está trazendo para justamente debater, entender um pouco o contexto, saber dos impactos que vão ter na nossa vida, do que está sendo proposto, pensar em caminhos do que a gente pode fazer, de posicionamento que a gente pode fazer como cidadão, como servidor público. Então, a ideia desse encontro, né, e assim, desde já, agradecer mais uma vez e falar, né, nosso campus, ele, apesar, é avançado, né, nós não temos tantos servidores, mas normalmente a gente tem essa preocupação, outros colegas que de repente hoje estão com atividades aqui, normalmente a gente tem inúmeras atividades, né, a gente assume várias atividades ao mesmo tempo, por ser um campus avançado, então a gente tem um número menor de servidores, mas mesmo assim a gente tem muito interesse em estar discutindo. E por isso que a gente escolheu a sexta-feira, um dia que é possível, né, com essas atividades que a gente já faz no dia a dia. Então, a gente tentar compreender essa discussão, trazer essa discussão para o nosso campus também, enfim, pensar em encaminhamentos, em questões que a gente possa levar para frente. Mas, desde já, agradecer mais uma vez, e aí passo a palavra para você, Jorge, que podem aí apresentar o doutor Carlos, enfim, falar dos colegas e comentar um pouco mais. Agradeço. Obrigado, gente, pela participação. Bom dia, agradeço. Nós também agradecemos muito, Emerson, principalmente a Dias, né, que fez toda a articulação com vocês e com a gestão, né, no momento de debate que está sendo de suma importância, né, a gente, enquanto servidor, né, tomar ciência cada vez mais dessa PEC que nos afetará diretamente. Né? Então, eu fico aqui muito agradecido, a gente do Sinasef está aqui muito agradecido, né, por esse convite, né, que foi um desafio que o Dias nos fez numa Assembleia Geral, né, e no ato, pude encontrar com ele, e conversando com ele esse dia, veja lá no campus, né, qual dia melhor, né, a gente vê aqui com o nosso advogado também, que é especialista na área de direito do trabalho e direito administrativo, né, e que sempre se disponibilizou quando é para discutir temas pertinentes a nós, servidores, né, e servidoras. Então, muito obrigado por todos vocês que estão aqui presentes, e peço aí que, se souber de um colega que até esqueceu, lembra lá, orienta, o link é esse, ele compartilha com eles, né, vocês também podem compartilhar. Então, será um momento de suma importância, né, para começarmos, ou aprofundarmos, começar alguns, né, aprofundar outros, esse tema da reforma administrativa e o que nos afeta atualmente. Esse é um ponto central, aí, é um ponto que está na pauta. Né? De todo modo, quero dizer que o Sinasef está de braços abertos para qualquer demanda que vocês tenham. Claro que algumas demandas a gente vai poder ser mais célere, outras a gente vai ter que ter mais paciência. Mas a gente aqui está de braços abertos, já também, inclusive, como é que vai ficar o próximo ano, no meio da gente também, na diretoria executiva. Tem um áudio aí aberto, Beto, eu acho que o seu áudio está dando um retorno aí ruim para a gente aqui. Ótimo, obrigado. Então, esse agradecimento geral, assim, verdadeiro, que eu quero aqui fazer a vocês. E depois a gente vai aqui trazer outros informes. A Arthur aí tem uns informes importantes, né, de agendas aí,
de luta contra a reforma administrativa. Léo também tem alguns informes aí muito relevantes para nós, sindicalizados, né, e quem não é também. Então, é só isso, né, e passo já a palavra para que, se alguém quiser falar antes de Beto aí, fazer um comentário, alguma coisa, fica à vontade. Assis, Léo, a tua mão. Vai lá, Assis. Bom, primeiramente, bom dia aí. Tá dando para ouvir bem? Tá um pouco baixo aqui, mas talvez seja o meu áudio. Primeiro, queria desejar um bom dia aí para todos, né? Que estamos aqui. E, assim, eu acho que é um momento que nós estamos vivendo, até estava conversando um pouco antes com o Jorge, e a tendência, eu acho que essas disputas elas vão começar a se acirrar, assim, né? Independente da gente fazer alguma coisa ou não, as coisas vão estar acontecendo. E eu acho que esse incidente que teve na marcha das mulheres, isso já deixa claro que tipo de situação nós iremos passar daqui para frente. E, assim, uma coisa que a gente não deve ter, acho que é a ilusão de que o governo esteja preocupado com isso, ou com a questão de serviço da gente, ou coisa desse tipo. E é mais por esse motivo que eu acho que a gente deve se apropriar melhor, principalmente dessa reforma, né? O Arthur fez uma explanação na Assembleia, que eu participei, e achei muito importante e queria que os companheiros também acompanhassem, né? Conhecessem melhor um pouco dessa reforma. E ele, pelo menos só para, e eu concluo isso aqui, só para falar que teve 2 pontos que ele falou que me chamou bastante atenção. O primeiro foi o fato das indicações externas, né? Que vão ter essa possibilidade, e a nossa estabilidade, que também está ameaçada, né? Então, assim, nós já tivemos uma experiência aqui com um interventor que não era nem externo, né? E a gente sabe que essas propostas, assim, de colocar gente externa, isso tem cunho político. Então, assim, a gente não, essa questão da independência e tal vai ficar totalmente prejudicada, né? Nós não vamos ter essa questão dessa independência que nós temos hoje. E se o cara achar que a nossa atividade, a nossa ação política, as nossas posições não está alinhado com o que ele já fez, provavelmente a gente vai responder processos e mais processos aí administrativos por causa das nossas posições. Então, acho que isso vai ser um prejuízo gigantesco, tanto para os servidores quanto para a própria formação dos alunos que a instituição recebe, né? E só para concluir, assim, eu estou participando também de outra atividade de fiscalização do contrato, e aí eu vou ficar meio que lá e cá, sabe? Porque também é uma atividade muito importante, principalmente pelo fato de que a gente tem pouca formação nessa área de fiscalização do contrato e tem tido muitos problemas aí. Mas eu, quando puder, eu vou tentar aqui deixar ligado para ir escutando, quando der, eu faço algumas intervenções, se possível, ou tiro dúvidas também. Tá bom? Um abração e aí vamos lá. É isso. Então, o espaço está aberto aí. O Jorge, eu montei com o Léo uma apresentaçãozinha básica. Não sei se Beto acha melhor a gente fazer a apresentação antes ou ele falar primeiro, e aí fica de acordo com o que Beto achar melhor. Bom, Arthur, eu acho fantástico. Você pode fazer a apresentação e a gente até porque, assim, eu tenho acompanhado a reforma administrativa. Bom, primeiro, bom dia a todos, desculpa, fico feliz. Mas eu tenho acompanhado através dos olhos de um colega da Fasubra. Por quê? Porque na Fasubra nós somos 6 escritórios que assessoram a Fasubra e cada um tem uma atividade. E o colega Guilherme Zagallo ficou responsável direto pelo acompanhamento e trabalho, monitoramento da PEC 32. Então, eu acho legal. Apresenta aí, mostra aí, Arthur, e a gente complementa o que for necessário,
até porque ficaria específico se traria mais para dentro da realidade de vocês do Sinasef. Bom, então a gente pode pensar nos tempos aqui, né? Definir aqui em conjunto. Arthur, que tal aí 10 minutos para a sua apresentação, 10 minutos para a Liberta e a gente abre para perguntas. Pode ser assim? Fechado. Eu acho que 10 e no máximo 15, viu, Jorge? Pode ser que ultrapasse um pouco, mas eu vou tentar fazer dentro dos 10. Tá certo. Então, quando você ouvir qualquer barulho aí... É um assunto que 10 minutos fica complicado. Eu ia até pedir, Beto. 10 minutos é impossível, é difícil, mas pelo menos para levantar o tema e abrir para as perguntas, porque também é importante o momento de perguntas, né? E às vezes a gente começa a entender mais a partir das perguntas do que a partir da exposição também, né? Então, acho verdade. E aí eu ia pedir até a Beto, se eu cometer qualquer equívoco jurídico, etc. Pode me corrigir. Tá bom, tá certo, tá bom. A gente fica combinado assim. Fica combinado assim. Então, gente, só que para a nossa apresentação, que eu acabei esquecendo, né? Como vocês já ouviram aí falar, meu nome é Jorge, sou um dos coordenadores da nova gestão, que iniciou em maio, abril-maio, e vai até o próximo ano, gestão do Sinasef Seção Natal. Tem também Nádia, que eu acredito que alguns conhecem aí, que é do campus Senat. Tem Leonardo, que é lá de Currais Novos, também coordenador geral. Então, nós três estamos na coordenação geral do Sinasef. E aí existem as coordenações específicas, né? O Leonardo, que está aqui, é da coordenação de... Chega, Léo. Formação política e sindical. Formação política e sindical. Arthur. E aí, Arthur? Desculpa, coordenação de comunicação. Coordenação de comunicação, né? E aí tem outras coordenações, né? O que eu já quero trazer no momento, da importância aqui com vocês, é que esta gestão está com um grande desafio de fazer com que o Sinasef não apenas se aproxime dos campi, né, dos variados campi, mas também que consiga agir a partir de dentro das demandas internas dos campi. Então, estamos agora no trabalho de reformulação do regimento, né, e um dos pontos dessa reformulação é aí trabalhar com a ideia de coordenações de base em cada campus, né? Depois a gente pode falar mais disso, se tiver alguma pergunta. Então, se alguém não tiver mais alguma pergunta, ou alguma fala para o momento, eu acho que a gente já pode passar aí para Arthur e Léo. Pode ser assim? Quer falar alguma coisa antes, Léo? Deixa eu ver aqui. Só desejar bom dia aqui aos colegas, me apresentar, né? Sou Leonardo Guimarães, agora eu estou no campo João Câmara, e dizer que, enfim, que a gente vai fazer a apresentação, vou tentar ir acrescentando, né? Pontuando algumas coisas ao que for apontado aqui por Arthur, e que qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está à disposição. E qualquer erro também, peço a Beto que fique à vontade aí para corrigir. Então, é bom que a gente teve essa... A verdadeira. A recíproca é verdadeira. Então, podemos começar, né? Já vou aqui anotar o tempo, deixar o tempo aqui rolar. Vai lá. Tu, Léo. Carregar aqui, rapidinho, ver se eu estou fazendo certo. Aqui... Como é que apareceu aí? Tá certo aí para vocês? Tá ótimo aqui. Show. Tá. Então, vamos lá. Então, pessoal, primeiro agradecer aí a possibilidade da gente poder estar aí junto com o Sinasef conversando sobre um tema importante que afeta diretamente todo mundo, né? Mas primeiro, antes de tudo, para mim é uma satisfação enorme estar falando com o pessoal de Lages, que são amigos, assim, de longas datas. Eu estou olhando aqui a lista: Alessandro, Cassinha, Emerson, Messinho, Eugênio, Felipe, Dias, Leôndia, Sarinha. Então, assim,
são pessoas que a gente tem o maior carinho e a maior admiração por ter trabalhado junto, e são amigos que a gente fez aí durante esse período que passou em Lages e em Macau também, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer aqui uma apresentação bem didática, bem básica, certo? Assim, sobre o que a gente está trabalhando. Mas, como a gente vem vendo, vem percebendo, essa discussão está o tempo todo sendo modificada, né? Semana a semana, etc. Tal. Só para vocês terem ideia, semana passada eu fiz uma fala... Não, na semana que a gente fez a Assembleia, né? E naquele momento existia uma nota 254 do DIEESE que falava sobre as questões até então, até abril, até o mês de abril, sobre a reforma da Previdência, né? Desculpe, sobre a reforma administrativa, 32, a PEC 32. E essa semana, quando eu estava preparando esse material para a gente aqui, eu já vi que saiu agora, esse mês de agosto, uma nova nota técnica, nota técnica 297 do DIEESE, que já vem com atualizações depois de algumas discussões que vêm sendo feitas na Câmara, tá certo? Então, vamos lá, eu vou tentar fazer uma apresentação breve, né, sobre alguns pontos. A gente tentou dividir em pontos específicos, a gente vai explicando, e aí, na medida da discussão, a gente aprofunda essas discussões, tá bom? Então, vamos lá. Então, inicialmente, né, o que é a PEC 32? Né? Eu coloquei um texto aí para vocês irem lendo enquanto eu explico, mas a PEC 32 ela foi criada com um discurso, né, falacioso, demagogo, que visa que se justifica em combater os privilégios do serviço público no Brasil, né? Então, assim, isso já é uma coisa que a gente vai ver mais à frente, que é uma balela, né? Na verdade, o serviço público brasileiro, principalmente ligado ao executivo, ele não tem um gasto excessivo, como é divulgado na mídia de uma forma geral. É óbvio que no serviço público existem pessoas que têm salários muito altos, mas isso corresponde a um percentual ínfimo do serviço público. Um percentual que chega a menos de um dígito quando você vai levar isso para a prática, certo? E, além disso, o que é mais interessante é que, até então, não se apresentou nenhum estudo técnico que mostre que a reforma da PEC 32 vai trazer benefícios fiscais, benefícios, enfim, poupança para o governo com essa reforma fiscal, né, com essa reforma administrativa. Né? Não existe esses estudos. O que existe, que não foi apresentado pelo governo, o que existe são estudos feitos pelo Senado, feitos pelo DIEESE, feitos por instituições sérias sobre isso. E em todas elas, não se recomenda a aprovação da PEC 32 como ela está. Por um simples motivo. Ela não garante o funcionamento, várias coisas da lei, né? Elas estão, da proposta da PEC, estão sendo colocadas sem leis que justifiquem e que vão precisar ser votadas posteriormente para colocar a PEC em funcionamento, certo? Então, a gente dividiu a apresentação nesses 4 pontos, certo? O primeiro ponto são os mitos sobre o funcionalismo público. O segundo, como a PEC 32 afeta o servidor. O terceiro, como a PEC 32 afeta a população. E, por fim, o que fazer, né? Então, dentro dessa lógica, a gente vai trabalhar agora a questão dos mitos relacionados ao serviço do funcionamento público, certo? Então, a justificativa que existe é justamente essa, que o Estado brasileiro é inchado, que o Estado brasileiro é generoso, que o servidor público ele ganha muito mais do que a iniciativa privada, etc, etc. E esse discurso vem sendo muito reforçado desde o ano 2015, né? Depois da inserção no governo do Michel Temer. E essa discussão ganhou muito mais força, né? Mas o que se tem na prática é um discurso para diminuir o poder de participação do serviço público, né? Ou seja, o que se existe aí é uma tentativa clara
de privatizar os serviços públicos, os serviços básicos e fundamentais que são prestados à comunidade, à população. É essa a verdadeira intenção. E, além de tudo, uma coisa que o IPEA chama de coronelização do serviço público, né? Ou seja, a proposta da PEC 32, ela cria, né, cargos de chefia que são, olha aí, ó, indicações políticas e não eleições, como nós temos hoje, certo? E vai piorar. Vamos lá, que a gente tem pouco tempo, mas vamos trabalhar nisso. Então, veja só, eu vou mostrar para vocês, pode falar, Léo, fica à vontade. Só rapidinho, eu vou botar aqui uma notícia, mas tem mais, aproveitar que a reunião está gravada. E esse discurso que servidor público é privilegiado, tá? O governo, ele trabalha, né, no discurso, né? Com o discurso que servidor público é privilegiado, e mas na prática eles não praticam, eles não estão atacando quem são esses privilegiados, pelo contrário. Quem realmente, teoricamente, é privilegiado, eles tratam muito bem. Eu coloquei uma notícia aqui, mas eu vou só listar aqui as cinco notícias, vocês podem pesquisar, é o título da notícia no Google. Topo do funcionalismo público ganha pouco, diz Guedes, então ele não quer enfrentar supersalário. Guedes defende aumento do teto salarial do funcionalismo público para valorizar a meritocracia, então ele não quer atacar quem teoricamente recebe demais. Reforma administrativa trará economia de 30 bilhões em até 10 anos. Em meio à alta do arroz, Guedes defende salário maior para Bolsonaro. Então, também o super salário do presidente. Tá bom? Então, aqui essas notícias a gente vê que, para ele, privilegiado é servidor público municipal, servidor público que ganha pouco. Para ele, esses são os privilegiados. Se o servidor público que ganha 40 mil, 50 mil, juiz está fora, militar de alto escalão está fora, deputado está fora. Para ele, esse pessoal não é privilegiado. Perfeito, Léo, perfeito. Tanto é que essa PEC, ela atinge profundamente os servidores, basicamente, do executivo, né? Ou seja, é uma PEC que vem atingir claramente os direitos e conquistas dos servidores do executivo, né? Então, vamos lá. Aqui eu peguei uma pesquisa feita pelo MAD, né, que é o Centro de Pesquisas em Macroeconomia e das Desigualdades da USP, de São Paulo, né? E aí ele diz uma coisa, né? Não é uma anomalia o serviço público no Brasil. E eles mostram isso a partir de dados, né? Então, o primeiro dado, não sei se vocês vão conseguir ver, porque está muito pequenininho, eu peço desculpas, mas fala sobre o gasto por funcionalismo em relação ao PIB, né? E aí a gente vai ter e aí, veja só, esses são dados do FMI. Quando você vê isso, aí você vê aqui o Brasil, ó, nessa posição atrás de economias, ou seja, o Brasil gasta aproximadamente menos de 12% do PIB com funcionalismo público. E veja só como é interessante. À frente do Brasil, você tem países como a Noruega, né, que eu estou vendo aqui, a Suécia. Eu vou citar esses dois que eu estou conseguindo ler direitinho e eu peço desculpa. Mas você tem dois grandes países desenvolvidos que usam muito mais porcentagem do PIB para pagar o funcionalismo do que o Brasil. Só que isso ainda é mais grave quando você vai para esse gráfico 2. Gasto com funcionalismo em relação à despesa do governo geral. Então, quando você pega as principais potências, os dados da OCDE, por exemplo, e você faz um levantamento com as principais economias do mundo, o que você tem é o seguinte: o Brasil, aqui nessa colocação, ele gasta aproximadamente 25% aliás, 20% do que arrecada, né, com o funcionalismo, quando países como Israel, México, Canadá, Dinamarca, Noruega, Estônia, Israel, Espanha, Suécia, Suíça, Portugal, Polônia, Áustria, a OCDE, os países da OCDE gastam até mais do que o Brasil, Bélgica, Indonésia, Hungria, Nova Zelândia, França, Turquia, Grã-Bretanha, todos esses países gastam muito mais do que o Brasil com o serviço público, ou seja, com o funcionalismo público. Significa o quê?
que essa discussão de que o Brasil gasta mais com funcionalismo público do que outros países, isso é uma balela, né? Isso é uma mentira óbvia que é utilizada para se justificar a PEC 32. E onde nasce o mito do servidor bem remunerado do serviço público, né? E aí vem uma coisa que Léo explicou bem, e a gente pegou aqui 2 tabelas que Léo separou do jornal Folha de São Paulo. Então, na verdade, quando você vê aí, ó, das 10 ocupações mais bem pagas, 6 são nos setores públicos, correto. Mas vamos ver quem são esses servidores públicos que recebem altos salários, né? Então, por exemplo, renda média mensal em mil, né, em reais, em milhares de reais, como é que está essa distribuição? Titular de cartório, R$103 mil, né? Membro do Ministério Público, aproximadamente R$53 mil. Membro do Poder Judiciário, 51 mil. Diplomatas... Oi, Léo, pode falar. Membro do Ministério Público, Poder Judiciário e diplomata, eles estão praticamente fora, né? Os membros do Ministério Público e Judiciário estão fora. Isso. Diplomata vão ser pouquíssimo afetados. Os diplomatas em si, eles nem vão ser. Quem vão ser são os outros servidores do Ministério das Relações Exteriores. Exatamente. Os diplomatas não, né? Advogado do setor público, procurador de fazenda, consultor jurídico, procurador de autarquia, fundações públicas, defensor público, 30.900. Médico, 30.500. Servidor das carreiras de Banco Central, Comissão Valores Imobiliários, SUSEP, 28,9. Servidor de carreira de auditoria, atleta desportista, piloto de aeronave, comandante. Pronto. Até onde eu sei, a gente não é nenhum desses, né? Eu não sou piloto, eu não sou atleta, eu não sou servidor de carreira do auditor, enfim. E aí, vamos lá. Quando a gente pega isso, a gente percebe que, na verdade, essas pessoas... Porque, veja só, piloto de aeronave, comandante de embarcação e oficial de máquina é militar, está fora. Né? Pessoas ligadas ao judiciário estão fora. Então, na verdade, esses altos salários que a gente está vendo aqui são salários que estão fora da PEC e que vão continuar onerando os cofres públicos. Mas a maioria da população que é servidora pública e que presta o serviço diário à população, essa sim vai ser afetada, tá certo? E aqui eu mostro aqui com relação das 5 melhores ocupações agregadas, 3 são nos setores públicos, mas vamos ver quem são, né? Isso é mais interessante ainda. Renda média mensal em R$1.000, né? Capitalista que auferiu rendimentos de capital, inclusive aluguéis, 18.900. Membro ou servidor público da Administração Direta Federal, 17.400. Empregador de empresa pública ou econômica federal, 13 mil. Proprietário de empresa individual ou emprego titular, 12 mil. Servidor público de autarquia, pronto. Essas aqui são as categorias que vão ser afetadas. Agora, veja o rendimento dessas categorias se comparadas à da primeira tabela, né? Então, na verdade, não tem lógica. Não tem lógica, não fecha essa conta, né? Não fecha essa conta. E aí vamos para o segundo ponto, como a PEC afeta diretamente o servidor, né? Primeiro que ela desestrutura as carreiras. A desestruturação das carreiras é uma característica da PEC 32, certo? Principalmente porque a PEC ela insere aí, ó, no artigo 39A da Constituição, novos regimes jurídicos de carreira, né? Então, quais seriam esses? Seriam 4, né? E aí vocês vão ver 5 depois, mas eu vou tentar explicar, porque o vínculo 1 e o 2, eles são dentro da mesma carreira, né? O vínculo 1, de experiência, como etapa de concurso público. 2, vínculo por prazo determinado. Vínculo 3, cargo com vínculo por prazo indeterminado. Cargo típico de Estado e, por fim, cargo de liderança e assessoramento. Prestem atenção nesse último cargo aí, que ele é muito interessante, certo? Então, vamos lá. Sim, detalhe, todas as informações que estão aqui a gente tirou de instituições sérias, como o DIEESE, né? A gente está mostrando aí, em cada slide tem o logo da onde a gente tirou a informação, certo? A fonte. E também, segundo o DIEESE, essa modalidade de contratação será uma etapa, o que seria o vínculo de experiência, né? O que seria esse vínculo de experiência? Essa modalidade de contratação será uma etapa do concurso público para 2 tipos de cargos, a saber, o cargo típico de Estado e o cargo
com vínculo por prazo indeterminado. O que significa na prática? Prestem atenção. O servidor que ingressar na administração pública, por meio de concurso, para um cargo com vínculo por prazo indeterminado, terá de cumprir, no mínimo, 1 ano de vínculo de experiência. Já o servidor que ingressar com um concurso para cargo típico de Estado, terá que cumprir, no mínimo, 2 anos de vínculo de experiência. E nesse período, ele pode ser demitido a qualquer momento, certo? Mas pode piorar e piora. Em ambos os casos, o servidor que não atingir durante o vínculo de experiência um desempenho satisfatório poderá perder o cargo. Veja bem, quem é que fará essa análise do currículo e do desempenho do servidor? Segure essa informação, que no último slide a gente vai falar sobre isso, certo? Outro ponto. Dessa forma, o vínculo de experiência já desfigura o Instituto de Estabilidade, faz isso sem propor definição constitucional para os critérios segundo os quais poderá se dar a perda do cargo. Ou seja, a perda do cargo pode estar limitada à palavra final da chefia. Ponto final. Certo? E essa chefia não é um servidor de... não necessariamente é um servidor de carreira. Ele pode ser um indicado político, inclusive. O que promove, né, o que poderá promover perseguições políticas dentro da nossa instituição e de outras instituições públicas. Outro caso interessante. Neste caso, vínculo por prazo determinado. Esse aqui é interessante. Neste caso, o processo de contratação se dará por seleção simplificada. Não tem concurso, né? Então, você vai lá, faz a seleção simplificada, só que tem uma característica. O texto da atual PEC, ela não informa como essa seleção simplificada pode se dar. E nem informa a quem caberá a constituição desse termo, né? Possivelmente por um projeto de lei ou alguma coisa nesse sentido posteriormente. Mas não está definido, né? Se não está definido, a gente pode esperar que todo tipo de forma de atuação nesse sentido, né? Essa modalidade de contratação se dará em observância a pelo menos uma das seguintes possibilidades. Veja só. Primeiro, necessidade temporária decorrente de calamidade, de emergência, de paralisação de atividades essenciais ou de acúmulo transitório de serviço. Entramos em greve. O que o governo pode fazer? Contratar pessoas para trabalhar temporariamente no nosso lugar. Ou não pode? Da forma como está o texto, ele não deixa claro isso. Certo? Segundo ponto, atividades, projetos ou necessidades de caráter temporário ou sazonal, com indicação expressa da duração dos contratos. E, por último, atividades ou procedimentos sobre demanda. Isso pode se aplicar claramente ao IFRN. Basta justificar uma demanda que necessita mais servidores. Por exemplo, uma das coisas que são previstas pela PEC 32 é a extinção de cargos, certo? Caso aumente a demanda de sala de aula por carga horária, por exemplo, né, e não exista professores nas listas de chamada de concursos públicos em aberto, essa pode ser uma resolução, contratar por vínculo de prazo determinado pessoas para ocupar aquele cargo e não fazer concurso público para um servidor efetivo como a gente tem hoje, certo? Observação. A alteração proposta pela PEC insere no texto constitucional situações muito amplas para a utilização desse tipo de contratação na administração pública. A primeira possibilidade traz a situação de paralisação de atividades essenciais. Lembro que existe um projeto de lei, eu não lembro agora onde é que está, que quer colocar o ensino, o ensino básico como prioridade essencial, né? Essa lei sendo aprovada, a gente se insere dentro de atividades essenciais e estamos também submetidos à PEC 32, né? Beto pode esclarecer se eu estou equivocado depois ou agora, mas é mais ou menos nesse sentido. Ok, Beto, obrigado. O que seria o vínculo de prazo indeterminado? Esse tipo de vínculo de prazo indeterminado, ele abre precedente para favorecimento e perseguições de caráter político. Por quê? Os servidores contratados que têm vínculo por prazo indeterminado não terão qualquer possibilidade de conquistar a estabilidade.
Ou seja, a estabilidade fica negada a esses servidores contratados por prazo indeterminado. Então, veja bem, dependendo da relação desse servidor com sua chefia imediata, talvez uma relação de submissão, esse servidor ele pode passar 20, 10, 15, 5, 2 anos, independente da qualidade profissional dele. Mas sim a relação pessoal dele. Veja só, o princípio da impessoalidade está sendo destratado por esse ponto da PEC, né? O acesso a esses cargos se dará por concurso público e, como detalhado acima, o futuro desse servidor terá que passar por, no mínimo, 1 ano em vínculo de experiência e precisará ter desempenho satisfatório para permanecer no cargo. Quem analisa isso? O próprio chefe imediato, que não necessariamente precisa ser um servidor de carreira como a gente tem hoje. Os futuros servidores poderão perder o cargo de acordo com critérios definidos em lei ordinária e serão, a princípio, vinculados ao regime próprio de previdência. Veja só, não existe uma lei ainda sobre quais são as consequências para esse tipo de vínculo por prazo indeterminado, né? Eu vou dar uma adiantada aqui porque tem bastante coisa. O cargo típico de Estado, possibilidade de perda do cargo, né? O que seria isso? A aprovação no concurso público se concretizará somente após o vínculo da experiência e a estabilidade somente após o término do vínculo de experiência. Durante 1 ano, você pode ser mandado embora a qualquer momento, né? E mais, permanecendo por mais de 1 ano efetivo exercício com desempenho satisfatório. Essa é outra questão. O que seria um desempenho satisfatório se a gente não tem uma lei que regulamenta isso? Né, que aí será definido por uma lei que ainda vai ser editada. E ainda temos um bônus, né? Os servidores dos cargos típicos de Estado estarão vinculados ao regime próprio de previdência e serão os únicos que não poderão ser atingidos por medidas de redução de jornada e salário. Lideranças e assessoramento. Essa é a melhor. Prestem atenção nesse tipo. Arthur, só rapidinho. Eu botei aqui a lista do que são os cargos típicos de carreiras típicas de Estado, tá bom? Profissional da saúde e da educação não estão, e nós somos 40% dos servidores públicos que são de educação e saúde. Perfeito, Léo. Obrigado, meu velho. E, por último, né, a liderança e assessoramento. Eu presto bastante atenção a esse tópico, certo? Veja só. Os cargos de liderança e assessoramento irão, olhe bem, substituir os atuais cargos em comissão e as funções de confiança, que atualmente são destinados por comando constitucional. Apenas as atribuições de direção, chefia e assessoramento. As funções de confiança podem ser ocupadas apenas por servidores que ocupam cargos efetivos na administração pública. E os cargos em comissão são preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Agora, preste atenção nessa C. Para os futuros cargos de liderança e assessoramento, não há restrição no texto da PEC para que somente servidores efetivos possam ocupá-los. E nem mesmo qualquer percentual lhe seja destinado. Por fim, assim, pelo fato de que esses cargos serão preenchidos por meio de ato do chefe de cada poder em cada ente, a princípio, olha aí o absurdo geral. Qualquer pessoa, desde que preencha requisitos legais, poderia acessar esses cargos. Ok? Não falem em acessar os cargos por meio de concurso público. Como a PEC 32 afeta a população? Aí eu fiz uma tabela aqui, bem simples, mas é um pouquinho de texto, mas é simples, tá certo? Vários pontos. Primeiro, permite que o governo privatize todo e qualquer serviço público. Segundo, permite privatizar o atendimento à saúde pública, por exemplo. Permite cobrar mensalidades e taxas na educação. Permite acabar com autarquias e fundações. Essa aqui é, para mim, uma das mais graves, né? Então, vejam esse último ponto. IBAMA, Anvisa, IBGE, Fiocruz e até universidades federais poderão ser extintas com a só canetada, agora no caso de Bolsonaro.
Além da perda de milhares de empregos no momento de crise sanitária, o país ficará à mercê de estudos estrangeiros, sem verba para pesquisas científicas, deixando os brasileiros e as brasileiras cada vez mais dependentes de remédios e insumos de outros países. O fim do IBGE, por exemplo, significa o fim de pesquisas econômicas e sociais que norteiam as políticas públicas governamentais. O país ficará cego sem saber que rumo tomar. Né? Só acrescentar aqui, voltado mais aos 3 primeiros tópicos, né, que no texto da PEC eles usam o termo como instrumentos de cooperação. Só que é uma cooperação muito interessante, porque essa cooperação, no próprio texto diz que não há obrigação de uma contrapartida financeira. Então, para além da iniciativa privada poder cobrar os nossos serviços, né, os serviços públicos, necessidade, né, os nossos que para mim são direitos fundamentais, saúde, educação, eles podem usar infraestrutura pessoal, usar infraestrutura física dos ambientes públicos e não cobrar. E não pagar por isso, tá bom? Então, não obriga, a lei não obriga. Então, prejudica a população muito mais, né? E, logicamente, o serviço público, porque aí o imposto o imposto só vai, não volta. E aí a gente pode dar um exemplo prático, assim, bem simples, né? Então, a gente pode ter aí eu estou falando uma situação hipotética. A gente pode ter, com a aprovação da PEC 32, o dinheiro ser repassado para o Sistema S, por exemplo, e o Sistema S utilizar as estruturas dos IFs sem a necessidade de cobrança, de taxa ou qualquer aluguel para a utilização desse material. Não é isso, Léo? Exatamente. Outra coisa que eu queria apontar é porque essas medidas, né, de tomada do setor privado tomar os serviços públicos, ele se baseia muito no discurso de que o serviço privado que é eficiente, né? Eles utilizam muito desse discurso. E aí, entre várias coisas, eu queria citar a gente, o IFRN, né? Nós somos uma instituição de excelência, né? Nós somos, se comparar na lógica mercadológica, eu não estou falando nem na nossa formação cidadã, os nossos alunos, eu sou ex-aluno do tempo do Cefet, não vou nem para o que foi importante o Cefet na minha formação cidadã e política, tá bom? Mas se a gente falar na lógica mercadológica, por exemplo, pega o custo do aluno, o custo do aluno ano do IFRN, né, que aí vai dar em torno de R$ 1.300 por ano, certo? Pega esse custo do aluno ano do IFRN e vê onde é que o IFRN está no Enem. Então, a gente tem no top 20 do Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente tem pelo menos uns 6, 7 IFRNs, e botar no top 30, eu creio que a gente fecha, e compara com a mensalidade dessas outras escolas. Então, assim, na lógica privada, um aluno, né, a R$ 1.300, é óbvio que a qualidade do ensino vai cair. E aí, se a gente for para a rede estadual e municipal, que eu não me lembro o valor exato, mas eu creio que o valor mês do aluno, se eu não me engano, o Fundeb disse que o mínimo não chega nem a R$ 10, se eu não me engano. Eu posso estar errado com esse dado, depois eu não achei checado aqui. Imagina uma rede privada cobrando R$ 25 de mensalidade do governo. O que é que esses alunos vão ter direito, né? Eu acho que tudo isso a gente precisa refletir e levar quando disserem que o serviço público não é eficiente. O serviço público é eficiente, sim. O que a gente não tem, o que a gente não tem investimento. Investimento é pouco. Perfeito, Léo, perfeito. Exatamente. Então, dando continuidade aqui, só por último, o que fazer, né? Então, aí, o que eu trouxe aqui é uma parte para a gente finalizar, mas é uma parte fundamental, né? Poucos servidores e poucas servidoras estão atentando para a gravidade dessa situação, certo? Que vai afetar salário, vai afetar estrutura, vai afetar financiamento, vai afetar tudo. E a gente, assim, do Sinasef, não está conseguindo perceber a mobilização da nossa classe, da nossa base, né? Dos nossos servidores técnicos, administrativos e docentes.
Por que que isso é grave? Isso é muito grave porque a gente vê o anseio da população contrário à PEC 32. Vou dar um exemplo a vocês. Esse eu acabei de pegar agora há pouco, antes da nossa fala, né? Então, aqui a gente tem uma consulta pública do Senado, né? Do Senado, não, da Câmara, né? Da Câmara Federal, e a consulta é essa aí, ó. Com sugestão número 10 de 2021, rejeição total da PEC 32 2020, né? Então, você é a favor da rejeição? Nessa pesquisa feita pela Câmara dos Deputados Federais, 10.900 pessoas falaram que sim, são contra a PEC 32. E apenas 589, que é um número ínfimo perto do que a gente teve, são a favor, querem a PEC 32. Ou seja, a gente tem uma diferença aí brutal, né? Não adianta dizer que isso aí é só servidor público. Não. Boa parte da população brasileira sabe que a qualidade do serviço público pode piorar e vai piorar significativamente sem um servidor público de carreira efetiva. A gente está vendo aí na CPI, né, pelo menos 2 ou 3 momentos, servidores de carreira que denunciaram irregularidades com relação à venda de vacinas e que só puderam fazer isso por quê? Porque eles têm a segurança de permanecer no cargo quando encontram coisas erradas, né? Ou seja, o processo de você garantir o servidor a manutenção do seu trabalho, do seu cargo, ela é fundamental para o funcionamento correto do serviço público, certo? E aí você tem essa pesquisa, mas quando você vai ver outros dados, é muito grave. Então, aqui tem um site chamado Na Pressão, eu vou dar o link deles no final, e os deputados federais, eles não estão de acordo com o sentimento da população. Então, até o dia de hoje, atualizado hoje, né, a reforma, para vocês verem como isso é grave e como está em vias de ser aprovado, certo? E vai afetar o salário, vai afetar a estrutura dos institutos, vai afetar a nossa vida enquanto servidor. Só para vocês terem ideia, se essa votação fosse hoje, 317 deputados federais votariam favoráveis à reforma, certo? Lembrando que é uma PEC, aí eu tenho que lembrar qual é a quantidade de votos que são necessários para a PEC. Se eu não me engano, são 349. Mas aí, se alguém puder ver para mim aí, colocar no chat, já ajuda. Mas a maioria esmagadora da Câmara dos Deputados hoje, se fosse votar, ia votar a favor de retirar os direitos dos servidores e das servidoras públicas brasileiras, federais, governamentais, né, estaduais e municipais, certo? 72 deputados estão indecisos, não sabem em como vão votar ou não se posicionaram, certo? E apenas 142 deputados federais vão votar a favor dos servidores, certo? Quando você for ver, boa parte desses servidores, como era de se esperar, desses deputados que vão votar a favor, são deputados de bancadas de esquerda, certo? E aí eu fiz uma coisa para vocês saberem quão grave está a situação. 308 deputados para aprovação de uma PEC, ou seja, aí, ó, já seria aprovada hoje, né? Obrigado, Beto. Então, veja só, no Rio Grande do Norte, a gente tem um problema gravíssimo, gravíssimo, e eu chamo a atenção para a gente pressionar os nossos deputados federais. A situação do Rio Grande do Norte está calamitosa, né? Nós temos só 2 deputados que votam contra a PEC 32, que é a deputada Natália Bonavides e o deputado Rafael Mota, certo? Nós temos um deputado indeciso, que é o deputado Walter Alves, né? E nós temos, da nossa bancada de 8 deputados, nós temos 5 deputados que vão votar contra os servidores públicos estaduais, federais e municipais. São eles Denis Leocádio, Fábio Faria, João Maia, General Girão e Beto Rosado.
são esses 5 deputados federais que estão trabalhando para retirar os direitos trabalhistas dos servidores públicos federais, estaduais e municipais. Atenção, são 5 deputados que trabalham contra os servidores e contra o serviço público brasileiro. Benes Leocádio, Fábio Faria, João Maia, General Girão e Beto Rosado. Benes Leocádio, do Partido Republicanos, Fábio Faria, do PSD, João Maia, do PL, General Girão, do PSL e Beto Rosado, do PP, certo? Todos esses deputados votam contra o serviço público brasileiro e, principalmente, pelo esfacelamento do serviço público no Rio Grande do Norte, certo? E o deputado Walter Alves, do MDB, merece que a gente tenha uma conversa com ele, certo? Arthur, apesar desse cenário, a gente sabe que, todo mundo sabe, mas eu acho que vale a pena ressaltar que pressão às vezes muda, né? Existem deputados aí que estão se colocando favoráveis à reforma, né? Mas de acordo com a pressão popular, eles podem mudar. E Lages, eu vinha pensando isso antes da reunião, Lages é uma cidade estratégica para a gente. Então, uma ação forte do Campus Lages, né? Uma articulação, talvez consiga mudar umas peças desse xadrez. Porque o deputado Benes Leocádio, que é de Lages, né? Eu acho que já foi prefeito de Lages, secretário, tal, ele é o coordenador da bancada federal do Rio Grande do Norte. Ele é o presidente, ele é né, quem, quando tem as reuniões, ele é quem coordena as reuniões. Então, talvez uma pressão para mudar o posicionamento, e se o deputado Benes, por exemplo, sentir que é melhor para ele ser contrário à reforma, talvez ele não vá só. Essa mudança não seja dele só. Talvez ele consiga levar aí o pessoal do Centrão, talvez, sei lá, João Maia, né? Beto Rosado, que é do PP, eu acho mais difícil, né? Lembrando que Beto Rosado entrou devido a um malabarismo jurídico, que até agora o Ministério Público está dizendo que é contrário a esse mandato dele, senão era mais um voto para o nosso lado, né? A importância também da gente votar em quem é comprometido com as causas do serviço público. Acho que a gente também lembrar disso. Mas o deputado Benes talvez seja estratégico. Então, pensar e formular atividades do Campus Lages, né, para que a população de Lages pressione o deputado para o voto, talvez seja muito importante. Talvez das cidades que tem campus no IFRN, talvez Lages, nesse cenário, seja a mais importante agora. E ainda digo mais, Benes tem uma relação excelente com o Campus Lages. Excelente, ele tem uma relação muito boa com o Campus Lages. Ele sabe o serviço que a gente tem no Campus Lages, a qualidade, ele ajudou, né, na instauração do Campus Lages. Então, uma conversa com o Benes, e é um cara muito aberto, assim, para se conversar, etc e tal, é um cara que ouve. Então, talvez ele tenha uma relação muito boa com o IFRN de uma forma geral. Então, talvez seria o caso, como o Léo bem falou, de um diálogo muito aberto e muito bom com o Benes Leocádio, né? Porque ele hoje, como bem Léo falou, ele é o líder da bancada do Rio Grande do Norte, ele é um cara que ouve, que tem diálogo, então talvez fosse uma forma de a gente pressionar a partir de Lages e do diálogo com ele, essa mudança de voto dele, e explicando e mostrando aquilo que ele já conhece, que é a qualidade do serviço público que a gente presta na própria cidade de Lages, né? E por fim, pessoal, só para mostrar aqui algumas coisas, eu coloquei aqui alguns sites que vocês podem encontrar informações, né? Tem outros, né? Mas eu coloquei aí, ó, o site do DIEESE tem muitas informações, notas técnicas que são produzidas pelo DIEESE. Que Estado Queremos é um grupo, um coletivo que está juntando muitas informações e documentos e produzindo estudos junto à USP, junto a outras instituições sérias do Brasil, né? Então, eles meio que um hub de vários estudos sobre a PEC 32. E, por fim, a plataforma de mobilização aí na pressão, né?
que eles são muito legais, porque eles vão mostrando em tempo real como está cada estado e a votação e a posição dos deputados, para que a gente possa fazer essa pressão sobre eles, como a gente bem mostrou aqui no caso do Rio Grande do Norte, né? E quem é que está nessa luta no IFRN? Somos todos nós, né? Servidoras, servidores técnicos administrativos, professores, estamos todos nessa luta aí. O Sinasef vem se fortalecendo nessa discussão, junto com a frente do Sindical Potiguar, né? A gente é ligado a outros movimentos, a gente está muito organizado, se articulando, conversando, mas é muito importante estabelecer esse diálogo junto com a comunidade dos nossos campos, né? A gente está aí, logo posteriormente a essa pandemia, ou até um pouco antes, a gente vai trazer umas novidades relacionadas às representações dos campos a partir de delegados, né? Para fortalecer a presença do Sinasef dentro de cada campus. Mas é muito importante que vocês conheçam através das nossas redes sociais, através do nosso site, né? Aí eu coloquei um QR Code para facilitar para vocês a inserção aí, entrar. E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer alguma coisa e eu agradeço. E, assim, muitos erros que eu possa ter vindo a cometer está muito no bojo dessas discussões que a gente está tendo ainda, são muitas notícias que aparecem. Então, se eu cometi algum equívoco, fiquem à vontade para me corrigir e a gente poder estabelecer um diálogo. Muito obrigado e tenham um bom dia. Arthur, quero aqui destacar que foi uma das apresentações sobre a reforma administrativa mais bem, assim, diretas, né, e esclarecedoras, e olha que já assisti muitas. Então, gente, eu acho que a gente pode passar logo a palavra para o Beto, né? E aí depois a gente retoma com as perguntas. Pode ser assim? Show de bola. Então vamos lá. Beto, com você. Gente, bom dia mais uma vez. É um prazer e eu acho que é uma obrigação. Estão me escutando bem? Eu estou tentando modular minha voz porque outro dia me reclamaram que eu estava falando muito alto. Então, se eu estiver falando baixo, me reclamem. Eu estou tentando aprender ainda como conviver com a telinha. Eu acho que, além de um prazer estar conversando com vocês, é uma obrigação. E é uma obrigação de um cidadão que precisa responder e precisa discutir com a sociedade qual é o Brasil, qual é a sociedade, qual é o Estado que nós queremos. Por que eu digo isso? O que o Arthur apresentou, e com muita propriedade, tá? Ele reflete mais um passo de um projeto que não nasceu de agora. Na verdade, é um projeto que nasceu desde que foi promulgada a Constituição brasileira. Tá? É um projeto de acabar ou descaracterizar o que foi aprovado na nossa Constituição brasileira. Uma Constituição cidadã, que disse que o Estado era um prestador de serviço, tá? E que deveria prestar esse serviço. E de lá para cá, o que nós temos é uma deturpação, uma modificação, uma mudança, tá, gradativa do que estava na Constituição. E isso vinha de forma gradativa, todos os governos, de alguma forma, de alguma maneira, mudaram essa Constituição e mudaram através da pressão política, da força política que o capital tem hoje no mundo, né? O que a gente precisa ter claro é que os governantes do mundo hoje o mundo está refém, ou praticamente todo o mundo, né? E aí não vou entrar no comunismo, socialismo, que também estão refém, na minha concepção, de um projeto de mundo onde o capital, né, o mercado financeiro, se sobreponha sobre tudo e sobre todos. Então, o que a gente precisa discutir aqui é entender que o que está acontecendo com a PEC
né? O que está se trazendo na PEC é simplesmente um projeto. E esse projeto se acelerou, se intensificou com a derrubada da Dilma, a ascensão do Temer e a continuidade desse projeto com aquele, me desculpe, mas aquele que não se fala o nome, com todo respeito a quem pensa diferente. Por que eu falo isso? Porque o que está acontecendo agora, o Temer iniciou com a reforma trabalhista, e na reforma trabalhista promovida pelo nosso ou deputado Rogério Marinho, né, que foi o defensor e levou a cabo, eles descobriram uma coisa bem simples e óbvia, que a CLT, as relações de trabalho seletista, posso modificar por lei. Eu não preciso de uma emenda constitucional para mudar, eu não preciso de 308 deputados. E, com isso, o governo começou a trazer, com essa descoberta, começou a trazer uma coisa que era óbvia. Tá? Se eu desconstitucionalizar tudo aquilo que dificulta, tá, desonerar a folha ou precarizar o serviço público ou transferir para a iniciativa privada os serviços, eu facilito a minha vida porque eu mudo a qualquer momento, com uma bancada simples, uma lei. E isso vem acontecendo, gente. Isso aconteceu na Previdência, onde foi, além de um ataque ao povo brasileiro, tá, ao trabalhador brasileiro, eles desconstitucionalizaram tudo. Então, hoje, a Previdência, exceto, falando de forma bem objetiva, exceto a idade mínima para se aposentar, os outros requisitos e condições e formas, tá, são mudadas por leis ordinárias ou leis complementares, por decretos e portarias. Depois nós temos... e aquilo que é interesse para esse projeto está se tornando constitucional, como limite do teto dos gastos, como nesse projeto da PEC 32, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela ascende a um critério constitucional. Tá? Então, o projeto é esse, gente. O projeto é transformar uma Constituição de um Estado prestador de serviço para uma Constituição, um Estado ultraliberal. Eu, particularmente, acho que o Brasil poderia ser qualquer coisa, desde que o povo brasileiro assim o quisesse. Se o povo brasileiro quisesse ter um Estado ultraliberal, ótimo. O povo escolheu isso e optou por isso. É um direito dele. A Constituição garante isso. O problema todo é que a discussão não é franca, a discussão não é verdadeira. E aí, na apresentação do Arthur, você começa a ver isso. Eu comecei essa discussão, essa é a minha fala, porque eu acho que é fundamental a gente começar a pensar. Na reforma da Previdência, a participação da população, a participação do servidor público na discussão foi ínfima. Tá? A não ser alguns abnegados, alguns servidores, ou uma parte da categoria que tinha a visão do destroço, da destruição da Previdência brasileira, o que ia acontecer com a Previdência brasileira, com nossos aposentados, que vamos nos aposentar, né? Se bem que agora não vamos mais,
foi muito pequeno. E eu vou aproveitar aqui uma tela que o Arthur apresentou, para mostrar que o Congresso está na contramão do interesse público, do interesse da população. 10.900 pessoas votaram contra a aprovação da PEC. 10.900 pessoas. Isso não representa absolutamente nada nas preocupações dos nossos congressistas. Tá? Nós temos hoje 213 milhões de habitantes. Então, somente 10 mil pessoas de 213 milhões de indivíduos tiveram a preocupação de ir lá votar e dizer que não quer. Então, o congressista não está preocupado com o que pensa a população, o que quer a população. E vamos nos lembrar, e já vou começar na nossa conversa objetivamente, o que o nosso Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, falou em determinado momento, quando ele foi questionado sobre o conflito entre o interesse da população e a pauta do Congresso, onde, por interesses, a mídia levou uma demanda dizendo: olha, isso aqui a população é contra. O Rodrigo Maia respondeu o seguinte: o Congresso não é cartório para validar o que a sociedade, simplesmente validar o que a sociedade pensa. E o que é o Congresso? Se não levar os anseios da população, levar as necessidades do povo brasileiro. Em suma, gente, para concluir, para começar a falar rapidinho, para não gastar o tempo dos 10 minutos, e Jorge, por favor, me avise quando faltar aí uns 2 minutos, para mim não ultrapassar. O que nós vemos hoje? A participação da sociedade, a participação dos servidores públicos, federais, estaduais e municipais nesse debate é muito pequeno. Nós participamos, o Jorge participou comigo, numa tentativa do ramo da educação chamar essa discussão, chamou uma live, trouxe o meu colega Guilherme Zagalo, que é o que eu utilizo, é o material dele que eu utilizo para conversar com vocês, que divide comigo e com outros escritórios a assessoria da Fazubra, divide comigo, não, com o meu escritório. Nessa live tinham 14 pessoas participando, gente. As lives que nós acompanhamos do movimento potiguar do serviço público também não está chegando, não tá chegando à população. E é erro da falta de interesse da população em cima disso, porque tem uma mídia dizendo: olha, serviço público é bom, serviço público não é bom, vamos acabar. O ministro da Educação, o primeiro, aquele que saiu do governo do Bolsonaro, com 75% de aprovação, porque defendia o SUS. Ele nunca defendeu o SUS. O projeto era acabar com o SUS. O projeto é acabar com o SUS. Só que descobriu, no meio de uma pandemia, que a iniciativa privada não estava a fim de pagar a conta do custo da pandemia. E aí se reativou o SUS como a melhor coisa do mundo. Tá? E aproveitando uma estrutura óbvia que o SUS tem de capilaridade no município. Bom, gente, então, assim, o que a gente precisa discutir aqui, o que vocês precisam discutir, o que vocês precisam conversar, é o que nós queremos para o nosso país. Senão, nós não vamos chegar. A PEC vai passar, como passou a PEC da Previdência, porque é isso que o capital quer. É isso que quem manda nesse país quer. Imaginem se o governo da Dilma, se o governo do Lula, tá? E aí eu estou falando esses dois porque esses dois não eram interesse da sociedade, de quem manda nesse país, tivesse feito a metade do que esse governo está fazendo.
já estava fora do governo, já tinha caído há muito tempo. Entretanto, esse governo se sustenta. Por quê? Porque, a despeito do que o governo está fazendo, do que esse louco está fazendo todo dia, o Congresso continua pautando aquilo que é de interesse. E é de interesse hoje a reforma previdenciária. O Lira, ontem, anteontem, já disse, olha, não vou pautar o tributário, a reforma tributária, mas vou pautar e quero aprovar até o final de agosto, início de setembro, a reforma da Previdência. E o que é a reforma da Previdência? Não, reforma administrativa. E o que traz a reforma da administrativa? Gente, vocês precisam entender o seguinte, o governo só apresentou a primeira fase da reforma administrativa. Tá? Ele só apresentou a primeira fase, a fase constitucional. Ainda tem a segunda e a terceira fase. Aprovada a reforma administrativa como está, teria uma segunda fase, que seriam os PLs, os PLs de gestão de desempenho, teria os PLs de consolidação de cargos, funções e gratificações. Nós teríamos obrigatoriamente que vir um PL sobre diretrizes de carreira. Tá? Nós teríamos obrigatoriamente que vir um PL sobre modernização das formas de trabalho. Teria que ter um PL sobre arranjos institucionais, PL de ajuste no serviço, no Estatuto do Servidor, e uma terceira fase, que ainda depois dessa, que é projeto de lei complementar PLP do novo serviço público. Isso está na proposta, isso está na descrição do que vai acontecer quando aprovada a PL, a PEC 32. Um novo marco regulatório das carreiras, governança remuneratória, direitos e deveres do novo servidor público. Então, essa primeira fase obrigatoriamente traz a segunda e a terceira fase. E aí, quando você tem, tá, um discurso que é comum, todas as reformas trabalhista, previdenciária e agora administrativa, o discurso é o mesmo, a modernização do Estado, tá? Aproximar o serviço público da realidade, melhorar o desempenho da economia e favorecer o cidadão brasileiro. Aonde a reforma trabalhista trouxe melhoria, trouxe mais emprego, aonde a reforma da Previdência trouxe melhoria para o trabalhador. Na realidade, não trouxe nada. Né? Você tem hoje, por exemplo, na Previdência, a cônjuge, ou dependente ou a dependente, que quando o servidor público ou o trabalhador morre, tá, ele não tem mais 100% da pensão. Ele tem 50% da pensão, da média da pensão, com acrescido de 10% por dependente. Então, você está reduzindo, no mínimo, em 40%, a renda do pensionista numa fase horrível, que é a morte e o sustento na velhice. Bom, mas outro discurso que... E assim, eu estou pulando, porque eu acho que o Arthur já muito bem falou, eu só estou chamando atenção vou chamar só atenção de algumas coisas que atingem diretamente a vocês, porque o discurso é que a reforma não atingirá o servidor público, tá? E na realidade não é verdade, porque atingirá indiretamente quando a Previdência, o regime próprio, vai aumentar o déficit do regime próprio, sem dúvida nenhuma. Tá? Traz a extinção do regime jurídico único. Então, como é que vai extinguir o regime jurídico único que vocês são subordinados, que é a regra de vocês hoje, e não vai afetar vocês? Tá?
Revoga parâmetros gerais de fixação de vencimento, sistema remuneratório, em resumo, acaba com a carreira de vocês. Tá? Só não acaba com a carreira da Defensoria, da Advocacia, do Ministério Público, da Magistratura. Tá? Acaba com revoga a Escola de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor Público. Como é que isso não afeta os servidores públicos hoje? Tá? O Arthur já falou, amplia regramento de geral de contratação por tempo público, tá? Vedação de qualquer outra atividade remunerada para o cargo típico de Estado, exceto docente e profissional de saúde, sem limite quantitativo. Acaba com as férias superior a 30 dias, tá? E acaba com outras coisas, como adicional de tempo de serviço, que você já não tem, aumento de remuneração e indenização com efeito retroativo. Então, aquele RSC ou aquele direito, aquela promoção que você tinha retroativa a tal data, deixa de ser possível receber. Tá? Licença-prêmio, que você já não tem, mas o servidor estadual e municipal, a maioria ainda tem. Tá? Redução de jornada de trabalho sem remuneração, redução da jornada de trabalho com redução de remuneração, tá? Aposentadoria. Desculpa, eu estou falando besteira, estou nervoso aqui. Me revolta isso. Proíbe a redução de jornada sem redução de remuneração. Então, obrigatoriamente, a partir da aprovação da PEC, da maneira que está, toda a redução de jornada obrigatoriamente atrairá redução de remuneração. Isso afeta vocês diretamente. Aposentadoria compulsória como punição. Isso afetaria o judiciário, né? Vocês sabem que juiz não é exonerado, é aposentado compulsoriamente. Eu não desconheço que o serviço público exista essa situação diária, mas é vedado. Diga. Pela hora aí, eu acho que eu vou acelerar. Acaba com a indenização sem lei, incorporação de remuneração no cargo em comissão ou função, que você já também não tem. Já falou no vinculação RG, Congresso perde competência na criação e extinção de ministério, isso já foi, permissão de terceirização, fim, Bom, o substitutivo que está tramitando, a única coisa que o relator tira, tá, a única coisa que tira são três apenas modificações. A supressão da expressão imparcialidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, que são aqueles 5 princípios que são trazidos novos, foi pela proposta do relator SAI. Tá? Sai também a questão da expressão realização de qualquer outra atividade remunerada, inclusive. Ele mantém, porque a inclusão a manutenção desse texto proibiria o acúmulo de cargo, inclusive pela iniciativa privada, tá? E tira também o poder do presidente de extinguir, transformar, fundir as entidades administrativas por decreto. Tá? Bom, em suma, gente, assim, vocês passam a ser demitidos em processo administrativo que tiver sido julgado em segunda instância ou por colegiado. Isso afeta diretamente a vocês. Tá? Em suma, eu acho e penso que
ou o servidor público, ou quem pensa esse país, passe a dialogar com a comunidade, passe a conversar com a comunidade, ou nós estamos fadados a ter uma desconstrução, tá, definitiva no serviço público. Tá? E o objetivo é simplesmente não é só transferir o serviço para a iniciativa privada, mas é desonerar o custo o dinheiro do governo para pagar a dívida pública brasileira, para o serviço da dívida, que nada mais é transferir o dinheiro público para o mercado financeiro. Bem Mas pontuado. vamos lá, Jorge. Bom, gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode liberar aí o microfone. Pode também colocar no chat agora, que a gente acompanha aqui, se estiver com dificuldade. Então, vamos dar aí um minutinho para vocês. Pode levantar a mão, quem quiser, ou então pode... Tem pouca gente, né? Então, pode liberar aí o microfone e fazer diretamente. Pode perguntar, Cássia. Vou comentar. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Já estou aqui desde o começo, mas algumas pessoas entraram depois. Arthur, eu queria entender um pouco melhor a diferença entre o que a gente tem hoje como estágio probatório, né, que é aquele período de 3 anos, e essa terminologia aí de 1 ano de experiência, 2 anos, que tergiversação é essa, né? E já aproveitando, né, meu momento de fala também, assim, eu reforço, eu acho que é muito importante esse contato com o deputado Benes, porque, como você disse, né, acho que ontem mesmo, não foi, professor Emerson, tivemos um momento lá, nesse processo de vamos dizer assim, de campanha de luta contínua para o campus se tornar autônomo, né, o campus de Lages, se tornar um campus, porque somos campus avançado. Enfim, outras propostas que o professor André e toda a equipe da gestão aí está fazendo, né, um corpo a corpo, vamos dizer assim. Então, eu acho que é realmente um caminho que não se deve desperdiçar, sabe? Eu acho que isso deve ser feito e assim, acho que aí eu acho que a gente tem que chamar mais colegas. E a outra coisa que eu queria chamar atenção não, né, dizer do meu sentimento, assim, que acho que o sindicato realmente precisa fazer um corpo a corpo também para trazer mais pessoas para se sindicalizarem, né? Eu mesma estou no IFRN há 4 anos vou fazer agora, e me sindicalizei há alguns meses, né? Ou seja, mas eu sou... É como se para mim, tipo assim, ser da ASIF já seria suficiente, né? Ser da associação, de tão distante que era o sindicato para mim, né? E nos outros espaços de trabalho que eu passei, sempre priorizei isso, né? Porque é o campo que a gente tem, né? Vamos dizer assim, legal, pelo menos até agora, e legítimo, né? Então, seria isso que eu gostaria de comentar. Cássia, eu concordo plenamente com o que você falou e obrigado pelas palavras, porque, assim, uma das coisas que também a gente se preocupa muito no Sinasef é essa questão relacionada à participação da base, né? Então, a gente está sempre discutindo isso, na última plenária a gente até discutiu, e é por isso que a gente também está tentando aí, fazer isso junto aos campos, por causa dessa questão da participação dos nossos colegas, né? Como você falou, Cássio, a gente está vivendo um momento de perseguição e que é fundamental a gente ter um sindicato forte, né? Com pessoas que estão na ativa, que estão na linha mesmo, na sala de aula, no trabalho administrativo dentro da nossa instituição, que é fundamental, né? E, assim, tirando essa sua dúvida, tentando esclarecer essa sua dúvida com relação ao que você perguntou, hoje nós temos esse... Aí eu acho que Beto vai explicar bem melhor do que eu do ponto de vista jurídico, mas eu posso te explicar mais ou menos por alto. Quando a gente está hoje no regime né, nesses 3 anos que a gente passa do probatório, nós somos avaliados tecnicamente, né? Somos avaliados por meio de
hora-aula, se não faltou. Tem os elementos que fazem a avaliação da nossa progressão, que também servem para a nossa progressão. E com 3 anos, se você cumpriu aquilo corretamente, você tem a sua aprovação automática atingindo o limite, né, a média. E com essa possibilidade, não. Esse 1 ano de experiência não garante que você, nesse período, não possa ser mandado embora sem qualquer outra causa. Durante esse período, é um período de experiência, né? Tanto é que, eu até estava olhando o que você perguntou aqui, ó, todos os aprovados em concurso público passarão um período sob o contrato de experiência. Para cargos típicos de Estado, esse período é de 2 anos. Depois disso, somente os mais bem avaliados serão efetivados. Aqueles que não tiveram a avaliação bem feita, eles podem ser eliminados, né, do processo. Após a efetivação, olha aí, ó, o servidor só ganha estabilidade depois de 1 ano de trabalho. Então, agora, Cássia, 1 ano para você ser efetivo, e se for no cargo tipo de Estado, 2, e depois da sua efetivação, você ainda vai passar 1 ano antes de ganhar estabilidade. Então, ainda nesse período de estabilidade, você também pode ser demitido. Com base em quê? Não se sabe, porque ainda não existem leis aprovadas regulamentando isso. O que é mais grave, é meio que assinar um cheque em branco para o que o presidente vai querer. Se eu falei alguma coisa errada, Beto, por gentileza? Complementar. Eu só queria complementar isso, pode ser? Sim, pode ir, Beto. Assim, eu imagino o seguinte, pela proposta, o que a gente entende é mais ou menos o seguinte, imagine um concurso público de uma vaga, certo? São aprovados nesse concurso público, para essa vaga, 6 pessoas. O Estado chama essas 6 pessoas que passam 1 ano trabalhando, aí eu vou falar da carreira não típica, né? Passam 1 ano na experiência, trabalhando. Ao final desse ano, o gestor tem que decidir, desses 6, quem vai ficar. Tá? Então, o poder é do gestor. O que essas pessoas, por uma questão de sobrevivência, irão fazer, e aí eu estou falando de sobrevivência, irão fazer para cair nas graças desse gestor, que não necessariamente será um gestor de carreira, será um indicado pelo chefão, né? O que ele vai fazer para ficar nesse emprego? O que ele vai precisar fazer para ser considerado, para ser ungido, o escolhido entre 6 pessoas? E, principalmente, depois de ungido, ele não tem estabilidade, gente. Ele não tem estabilidade. Esse 1 ano de experiência é simplesmente para se escolher quem é que vai ficar, daqueles 6 que foram chamados. Tá? É isso o que nós estamos entendendo dessa organização proposta pela PEC. Tá? É esse o novo servidor público que nós teremos. Tá? Essa é a proposta. Beleza? Beto, aproveitando aí que você já está na linha, né? Tem uma pergunta no chat, né? Foi Diógenes. Alguém sabe se a data para a votação na Câmara da primeira fase dessa reforma? Foi o que eu falei. Ontem, nos jornais, foi divulgado, nas redes sociais, inclusive, que o Lira, que a ordem do dia até então era a tributária, estava na ordem do dia a tributária, né? Ele inverteu isso. Na realidade, existe aí, na minha concepção, 2 movimentações políticas. Tá? Uma, porque quer aprovar, o governo precisa aprovar, existe uma intenção clara e mobilização clara de aprovação, usando as palavras daquele senhor que já saiu do governo no Ministério do Meio Ambiente,
Eles querem passar boiada, sabem que a situação do Bolsonaro está complicada, né? E não que ele vá cair, não é isso, mas as eleições se avizinham, a pressão política dos novos candidatos e a reeleição para a Câmara e para o Senado, quanto mais se aproximar da eleição, mais difícil vai ser fazer essa reforma. Então, o Lira diz que quer aprovar. A proposta dele, a ideia dele é aprovar no primeiro turno e segundo turno até final de agosto, início de setembro. Se ele vai conseguir, não vai, não sei. Eu acho que nós temos tempo não de modificar isso que está posto aí, mas eu acho que existe chance, sim, concreta da gente inviabilizar. Principalmente se a gente entender e conseguir fazer entender aos servidores estaduais, aos nossos também, mas aos servidores estaduais e municipais, tá? Que essa reforma atinge diretamente a eles. Tá? Se atinge a nós profundamente, para eles, tá? É literalmente uma destruição da vida deles, porque eles ainda têm conquistas que nós não temos mais. Tá? Dá ao prefeito, que é quem gere na ponta lá, o poder de botar seus apadrinhados mais ainda. Em suma, eu acho que existe tempo ainda, existe condições ainda de nós impedir. Essa atitude de vocês pressionarem o deputado, ele pode ter um bom de conversa, um bom ouvinte. Agora, entenda, ele faz parte do Centrão. Tá? O partido dele faz parte do Centrão. O partido dele está diretamente ligado ao governo. Então, assim, só uma pressão muito forte e o sentimento de que ele pode ter dificuldades eleitorais é que eu acho que ele muda o posicionamento dele. Tá? Então, se vai acontecer, eu não sei. Eu sei que existe uma mobilização muito forte, Sinasef, as entidades nacionais estão pressionando muito, tá? Inclusive bases do próprio governo, como policiais federais, a polícia, que em grande parte apoiou esse governo atual, e está se sentindo traída por ele, está pressionando, né, para não, se aprovar, colocar eles numa situação de proteção. Gente, Léo aí está com a mão levantada agora, né? Então, acredito que Léo, você pode falar, e se alguém tiver mais alguma pergunta, o senhor está dando aí, né, para liberar o microfone e colocar no chat, já para a gente ir para o finalmente, devido ao horário, o tempo que a gente está aqui. Bom? Pode falar, Léo. São dois acréscimos aqui. Arthur até já pontuou, né, que quem é o gestor que vai avaliar os servidores, né, nesse tempo de experiência. Provavelmente vai ser um gestor indicado, né, através de uma canetada, através do interesse de quem estiver eleito no momento. A gente passou por uma intervenção e a gente viu como foi importante de pelo menos não poder servidor de fora ser os nossos gestores. Imagine se pudessem. Imagine no cenário, né, atual. Segundo, a gente pedir para vocês que multipliquem para os colegas, né? Eu já vou tentando aqui encerrar. Multipliquem para os colegas. Eu não sei quantas pessoas tem agora, mas a hora que eu olhei tinha 15 pessoas na reunião. Né? Multipliquem para os colegas que não estavam. E a gente ter cuidado na nossa militância, que está na fala de Beto. Estava na fala de Beto, assim, nós vamos ser prejudicados, mas os servidores do estado e do município vão ser muito mais. Essa solidariedade. Por que eu estou falando isso? Porque já houveram grupos, e aí os grupos, né, que alguns votaram até em Bolsonaro, que já fizeram reunião com o Benes, tá bom? E só que o que foi pautado na reunião não foi pedir para Benes votar contra, foi para Benes tirar a categoria que estava em reunião com ele. Tá bom? Então ele já está ouvindo alguns grupos, talvez a gente
não falou, como pensar, né, esse diálogo, tá, mas talvez surja essa proposta, sei lá, de tirar professor federal, mas eu acho que a solidariedade com toda a classe, com todo o serviço público e principalmente com a população, que é quem usufrui dos nossos serviços públicos, é primordial, tá bom? Então, só postar esse posicionamento. Beto, pode falar, Beto. Desculpa, Cássia, desculpa. Não, rapidinho, é porque eu vi alguma coisa também na mídia, né? E recebi um link sobre, que aí entra nessa questão da solidariedade que o professor falou agora, Léo, né? Que você falou, que é assim, sobre defender que professor passe a ser carreira de Estado, né? Então, ótimo isso, mas isso de fato não resolve a questão, não é isso? De maneira alguma. Não é? Isso não resolve a questão. E aí eu acho que cria talvez mais cisão, né? Sempre cada grupo querendo proteger o seu, e na verdade esfacela mais, né? Ainda. Então, acho que talvez tirar um encaminhamento aí, né, Arthur, e vocês para essa conversa com o Bendes, né? E breve, né? Porque do jeito que Lira é rolo compressor, é uma coisa demais, né? Tá bom, obrigada. Só complementar assim, antes de Beto, só por gentileza, Beto, ratificar o que Léo falou, ou seja, é mesmo uma questão de solidariedade no sentido mais nobre da palavra, com os colegas, né? Ou seja, essa reforma, ela vai, como Beto falou, vai afetar a gente, mas ela vai afetar de uma forma muito mais pesada nossos colegas do ensino fundamental e médio dos municípios e dos estados, né? O termo coronelização voltou a ser utilizado justamente nessa situação. As prefeituras vão virar currais de coronéis, né? Então, vocês imaginam que a qualidade do ensino vai estar submetido não à política de Estado, mas a uma política pessoal de um coronel que vai estar nomeando quem vai ser os seus representantes. Então, isso é muito grave. E era aquele que defendia o voltar a ser papel. Exatamente. É o coronel mesmo. É senhorzinho Malta, né? Tô certo ou tô errado. É isso mesmo. Então, assim, o que a gente vai ter são pessoas... E outra coisa, Beto, me corrija se estou errado, mas até mesmo no IF, a possibilidade de pessoas que não são da EBTT ou que não são ligadas podem ser nossos chefes e fazer nossas avaliações ao critério dele. Não é isso? O EBTT você está falando do presente, porque o futuro deixa de existir, né? Exatamente, porque essas carreiras, por exemplo, a carreira de EBTT, ela pode assumir, inclusive, por um decreto, não é isso? Sim, sim. Gente, deixa eu dar a notícia assim, eu estou começando a me sentir o cavaleiro do apocalipse, que vem trazendo notícias ruins. E já concluindo, eu acho que a gente tem que ter muito, assim, na minha opinião, o servidor público, de forma geral, ele é uma estratégia de quem nos combate, é a estratégia de quem está contra os interesses desse país, dizer que o serviço... vocês estão aí reclamando porque vocês vão ser afetados. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado no discurso. A gente tem que ter muito cuidado na conversa. E falar, olha, eu estou preocupado com o meu salário, estou preocupado com o meu emprego. Sim, é verdade, todo mundo tem o direito de estar preocupado com isso. Agora, a discussão é muito maior do que essa, é muito mais ampla do que essa. Tá? A discussão não é porque o juiz vai ficar de fora, porque ele ganha mais, ou que o magistrado, o Ministério Público vai ficar de fora. É porque, se ele quer ficar de fora, se ele tem que ficar de fora, se o Estado quer que ele fique de fora, que diga que ele vai ficar de fora. Tá? E não crie subterfúgio ou não crie um discurso falacioso de dizer que quer acabar com privilégios. Tá? Porque as categorias que estão sendo afetadas, essa reforma não está discutindo privilégio. Essa reforma está discutindo
qual o Estado, qual o funcionalismo público, qual o serviço que o Estado vai prestar. É essa a discussão. Tá? E ou nós conseguimos, nós vamos conseguir fazer esse discurso com a sociedade, tá? Ou nós estamos fadados a perder. Nós só não vamos perder, e aí talvez seja a estratégia nesse momento possível, tá? Diante do rolo compressor que está se avizinhando, é a gente conseguir demonstrar para os deputados e senadores que, se aprovar isso, se passar isso, provavelmente ele não se reelegerá, ou corre risco concreto de não se reeleger. Tá? Pensar, tá, vou farinha pouco, meu pirão primeiro, eu vou salvar, eu vou me excepcionalizar, na minha concepção, é uma grande balela. Por quê? Porque ele pode até... a categoria pode até ser excepcionalizada agora, mas como há uma desconstitucionalização dessa questão da administração pública, o governante seguinte que vier pode simplesmente falar: você não é mais minha prioridade, eu vou priorizar o fulano, a categoria X em detrimento da categoria Y. Então, ocorrerá, sem dúvida, mais um fracionamento, tá, dos trabalhadores, tá, porque vão se esfacelar na disputa de que eu vou apoiar o governante tal porque ele vai me beneficiar. E trazendo a última notícia que deverá chegar para vocês, e já chegou na UFRN, certo? As universidades federais foram notificadas pelo governo da centralização das aposentadorias até março de 2022 no INSS, certo? Então, as autarquias, toda a parte de aposentação, benefício do servidor público passará até março, essa é a ideia do governo, até março de 2022 para a gestão do INSS. Eles serão. Então, você não vai mais pedir aposentadoria ao IFRN, você vai pedir aposentadoria para o INSS. Você não está indo para o regime próprio, você não está indo para o regime geral, não é isso. O INSS agora vai passar a gerir as aposentadorias do regime geral e do regime próprio. Ou seja, sempre piora, né, Beto? Sempre piora. Não, a balela não é essa. A balela foi que na reunião do gerente lá do INSS, que vai ser responsável por isso, que a proposta deles é que o INSS conceda aposentadoria ao servidor público em 5 dias. Em até 5 dias de requerido. Né? A outra preocupação é que, com essa movimentação, isso já está prego batido e ponta virada, não vamos discutir como é que nós vamos fazer, todas as autarquias, a partir de agora, serão obrigatoriamente cadastradas no E-Social. Ok? Então, todas as movimentações, pedidos de afastamentos, licenças, concessões, serão cadastradas no E-Social. E isso, o que acarreta na prática para vocês? Palavras de quem deu a palestra para a gente. Hoje você requer um afastamento e muitas vezes você requer em cima da hora. E esse afastamento é concedido com efeito retroativo. Jorge sabe muito bem que a gente tratou desse assunto há pouco tempo. Se isso no E-Social, se isso for feito pela administração, a instituição é multada. Então, não existe a possibilidade da concessão com efeito retroativo. Aquele servidor que pediu afastamento, tá, de 3 meses e antes da decisão saiu,
porque o gestor falou, não, pode sair, que a gente dá com efeito retroativo e isso desaparece. Beto, aí você só realmente deixa a gente mais tenso, né? Ok? Então, a partir de agora, por exemplo, qualquer ascensão de aumento que o servidor tiver, que a carreira, se é que a carreira vai continuar existindo, tiver, e que automaticamente iria para o aposentado que tem paridade e estabilidade, isso não será mais automático. Tá? Porque existe um delay, claro, entre o que a administração faz e o que esse órgão centralizador da aposentadoria falar. Outra coisa, as ações judiciais que, por revisões de aposentadoria que correriam dentro do IF, que correm hoje dentro do IF, não correrão mais, correrão dentro do coisa. E detalhe, para concluir essa notícia boa, não mata a gente, não. O governo disse que não vai, em hipótese alguma, transferir servidor ou ceder servidor das autarquias para se somar ao INSS, que hoje tem, reconhecido pelo governo, uma carência, um déficit de 24 mil servidores. Encerrou aí a lista. Vamos processar, né? Porque a gente vai ter quanto tempo para processar isso, né? Inclusive, Jorge, é bom verificar, eu acho que é importante, o Sinasef já dá uma fuçada se isso já não chegou no IF, tá? Porque nas universidades já chegou, já iniciou o processo, tá, de migração. Tá? Já começou o processo de migração. Tá? Certo, para o INSS, né? Volto a dizer, vocês não vão para o regime geral, vocês vão ser administrados pelo INSS. Já estou anotando aqui, para lembrar daqui a pouco. Então, acredito, né, que pelo andar da hora, a gente chegou no final. Eu agradeço a presença aí de todos os meus amigos, aí, meus colegas, de representação sindical, e o Sinasef Natal está de portas abertas, qualquer coisa é só entrar em contato com qualquer um de nós, se for uma demanda jurídica, a gente repassa para Beto, tenta conversar com o Beto, né? E é claro, sempre tendo paciência, porque você sabe que jurídico precisa ter paciência, né? Não dá para pedir agora uma coisa e na mesma hora cair de presente. Mas às vezes tem que ser assim, né, Jorge? Você sabe que às vezes tem que ser assim, porque o ataque é grande. Então, é isso. E peço aí que Emerson fique com a palavra final. Aí o Emerson caiu? Estou aqui, sim. Assim tá ali. Estou aqui. Mudei de espaço, de amigo. A palavra final, e antes, né, se alguém tiver uma palavrinha aí de bem rápida, né, para a gente poder fazer o encerramento, para Emerson ficar com a palavra final. Arthur, tem alguma coisa aí para destacar? Principalmente do ato do dia 7, já tem alguma coisa? Ainda estamos vendo aí o dia 7, mas tem uma reunião hoje, eu acho, vou ver ainda, porque é tanta reunião que eu nem lembro mais. Mas agradecer a oportunidade da discussão e dizer que estamos aí, viu? Qualquer coisa que precisar de esclarecimento, de uma reunião mais ampliada em que a gente possa apresentar, Emerson, fica à vontade aí, meu velho. A gente está o tempo todo à disposição, viu? Um grande abraço aí e convidar os colegas de Lages a conhecer o Sinasef, ver o que a gente tem. Nossa possibilidade de aumentar a base é fundamental na hora dessa, viu? Obrigadão aí. E nessa fala de Arthur, né, tem algo que eu me lembrei aqui que eu tenho notado do que Cássia comentou sobre o Sinasef, né, tá mais presente nos colegas, né, lembrar que o Sinasef não é apenas a direção executiva aqui, viu? Todo mundo que é filiado é Sinasef. Leonardo, tem alguma coisa aí para destacar? Só agradecer, sim, rapidinho, agradecer o campus, né, e aos colegas que estão aqui pelo tempo e pelo espaço,
né, agradecer o professor Emerson também, dizer, né, que nós no Sinasef, todos nós somos sindicalizados e só sindicatos, instituições fortes, ainda mais no momento desse, para a gente ter força para combater os mandos e desmandos do governo Bolsonaro, das questões, né, que a gente passa. Uma coisa eu estava lembrando, a gente do Sinasef, às vezes a gente tem acesso a algumas questões, alguns problemas, né, de servidores e tal. Imagina com essa questão, por exemplo, da reforma administrativa, que o chefe não vai ter nenhum comprometimento conosco. É verdade. E aí só com o sindicato forte, só a gente, com a ajuda do sindicato, que a gente vai ter força para enfrentar. Né? Eu já passei por situações que, não, isso aqui eu não vou enfrentar porque eu sozinho é capaz de eu ser perseguido. Eu tenho medo meu. Não estou dizendo que ia acontecer ou não. Mas eu já passei por isso. E com o Sinasef, né, tomando a frente, a gente tem coragem, às vezes, de entrar em algumas lutas e saímos vitoriosos, muitas vezes. Como, por exemplo, a intervenção, né, que foi a nossa ação que saiu vitoriosa na justiça e tirou o interventor. Cássia, Diógenes, Marcelo, Dias, Felipe, Eugênio, alguém quer ir falar rapidinho? Só gostaria de agradecer aí, foi uma palestra muito esclarecedora e realmente são pontos muito delicados, então a atenção está voltada para isso agora, né? Obrigado, viu? Nós te agradecemos, Diógenes. Dias aí abriu a câmera, só para sair na foto, vai também falar, Dias? Quero sim, primeiro também para agradecer, né? Pelo empenho assim, de vocês terem participado. Eu não pude participar ativamente aqui, que era um olho no peixe, outro no gato, como diz os colegas, né? Mas, assim, o que eu pude acompanhar foi bem importante, a participação do pessoal aqui do campus também, as posições. E eu acho que esse trabalho aí que a gente tem que fazer, mesmo que às vezes a gente não consiga atingir a todos, né? Mas aos poucos a gente consegue. Exatamente, porque aqueles que a gente conseguir, né? Tem um ditado afegão, segundo o filme de Rambo, né? Que diz que é melhor ir para uma batalha com 5 leões do que com 500 ovelhas. Então, acho que é isso aí, a gente tem que ir matando um leão por dia mesmo. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo apoio aí. Um abração a todos. Felipe tinha levantado a mão. Tinha, sim. É o seguinte, eu vou ter como ligar a câmera aqui agora, mas eu queria agradecer pela explicação de Arthur, Carlos, Jorge, Leonardo e os demais, porque ficou bem didático e extremamente preocupante. Então, eu acho que a gente tem mais que se mobilizar mesmo para ver se esse troço não passa, mas deu para entender, em linhas gerais, o que é as consequências e os intuitos por trás dessa medida. Então, basicamente é isso. Muito obrigado. E agora ver se a gente se articula para barrar isso aí. Sim. Cássia, Eugênio. Eu já posso passar para Emerson. Eu vou passar para Emerson. Emerson, com você aí. Obrigado, Jorge. Então, gente, é isso. Eu agradecer, só finalizar agradecendo, principalmente, inicialmente, a iniciativa aí do Dias conosco, né, de estar articulando inicialmente esse encontro, né, e, assim, agradecer demais aí, tanto ao Dr. Carlos, a você, Jorge, que esteve aqui à frente também do evento, assim como também ao Leonardo, ao Arthur. Saudade, viu, Arthur? Venha tomar um cafezinho aqui conosco aqui em Lages novamente. Vi que você estava tomando o seu aí, deu inveja novamente aqui do seu cafezinho. Não larga a xicrinha, né? Mas é isso, gente. Eu acho que o tema realmente é inquietador. A gente precisa realmente dialogar, inclusive, se possível, depois disponibilizar também a gravação aos demais colegas para que eles vejam, para que eles discutam. Alguns colegas que não puderam, estão com problema na internet. Eu já me mudei de espaço, realmente também com a internet aqui intermitente, não sei se é em Natal todo, mas, enfim, alguns colegas têm interesse em relação nessa discussão, né? E eu acho que é uma discussão que realmente precisa ser debatida, trazida à tona, e, enfim, a gente precisa realmente se posicionar
como servidor, como cidadão. Então, é interessante, sim, mobilizar os colegas para que se engajem nessa discussão. Tá certo? Só para finalizar aí a fala de Emerson, né? Já que Dias citou um autor afegão, eu lembro outro autor aqui, Hemingway, né, quando ele dizia lá, quem estará nas trincheiras ao seu lado? Aí isso importa mais do que a própria guerra. Eu acho que é esse que tem que ser o sentimento. Mais do que a própria guerra, quem vai estar do nosso lado. Né? Obrigado. Jorge, Arthur, junto com a gravação, Arthur, você poderia disponibilizar o teu material, né? Eu acho que é importante. Perfeito. Claro. Vou atualizar isso com algumas discussões que a gente fez aqui. Está bem didático, está bem legal. Show de bola. Pode deixar que eu farei isso. Então, obrigado aí. Um grande abraço, gente. Muito obrigado. Dia primeiro vai ter esse momento também lá em Currais Novos. Perfeito. E aí a gente segue com a agenda. Né? Show de bola. Tchau. Vou encerrar aqui a gravação. Até mais. Tchau.